Fala pessoal, beleza? Bom, esse aqui acho que vai ser o vídeo que eu vou ser xingado aí, o pessoal vai ficar com raiva de mim. O que acontece? Olavo de Carvalho postou 2 vídeos no YouTube sobre criar uma militância pró-Bolsonaro. Os vídeos são todo apoio a Bolsonaro e desenhando a explicação o que é militância. Resolvi fazer esse vídeo aqui por algumas razões. Primeiro porque eu discordo dessa ideia dele de criar militância. Segundo, um pouco também porque eu às vezes me manifesto contrário a algumas ideias do Olavo, critico o que seriam os olavetes, assim como os bolsominions, embora eu seja eleitor do Bolsonaro, mas bolsominion, eu entendo que o bolsominion é tipo o pessoal dos comentários que às vezes fazem até na minha página, no Facebook, que porque eu critiquei alguma coisa do Bolsonaro, pronto. Eu sou inimigo, sou comunista e o cara não pensa. O cara ele tem Bolsonaro acima de tudo e o resto, né, tipo, não pensa por si só. E eu falo Olavete pelo mesmo motivo, porque eu acho que o Olavo ele tem algumas coisas sim que você pode extrair de bom, ele tem algumas ideias boas, às vezes ele fala coisas boas, às vezes ele acerta, mas eu acho que ele está muito longe de ser esse Olavo tem razão, que o pessoal tanto fala. Eu acho que o Olavo fala muita besteira, muita, acho que ele faz um grande mal e muito mais mal do que bem ao país, né? Por causa, justamente até pelo próprio prestígio que ele tem, né? As pessoas não têm um senso crítico para filtrarem as coisas que ele diz. E, assim, é bem comum ele errar nas análises, ele falar coisas que, na minha opinião, são completamente equivocadas. Então, aí as pessoas falam, mas o que você viu do Olavo? Então, assim, eu não fico mais acompanhando o Olavo. Já acompanhei, hoje em dia eu não acompanho mais, por vários motivos. Um deles, até eu aproveito para falar aqui, que é o cara não sabe falar, não sabe falar sem ofender as pessoas, sem falar um monte de palavrão, sem ser chulo. Eu, particularmente, não gosto disso. Eu acho que quando a gente fala, quando a gente critica alguma pessoa, se é uma pessoa que está vindo com respeito pra gente, se é uma pessoa que a gente não conhece e etc., se é só uma discordância de ideia, eu não vou ofender a pessoa. Está errado essa forma de militar que ele faz, de agir com quem discorda dele e muitas vezes com quem concorda com ele. Então, eu não acho que uma pessoa assim deveria ser referência de política para o país. Ainda assim, como eu falei, ele tem seus acertos, tem suas coisas boas, eu só acho que as pessoas deveriam saber filtrar isso, né? Saber pensar por si próprias e não simplesmente se submeter para ter uma pessoa pensando por elas e tudo que o Olavo diz, o Olavo tem razão. Não concordo com isso. Então esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, não tem como não ficar, porque eu vou comentar sobre 2 vídeos longos do Olavo, vou tentar ser breve aqui, mas é um vídeo um pouco chato de fazer, até pra mim também. Eu estou sem tempo para gravar. Eu estou para fazer o vídeo da CPI da Lavatória, né, o segundo vídeo. Não estou conseguindo fazer porque não tenho tempo, né? Estou chegando tarde em casa, estou trocando de trabalho, então minha vida está muito louca. E, bom, mas resolvi fazer esse vídeo aqui porque ficou aqui um pouquinho algumas coisas, né? Essa ideia de ver um monte de gente, vamos criar militância e tal. Só para até entrar, né? O Olavo ele tá com essa ideia de criar militância, mas assim, quem é que vai ficar à frente da militância? Né? Vai ser ele? Será que pode ser uma pessoa que não concorda com as ideias dele? Será que pode ser um militar que ele tem tanta birra? Então, assim, primeiro ponto dele, ele sugere uma militância, mas assim, será que ele está só sugerindo uma coisa política ou será que, né? Bom, ele já faz a militância dele, eu vou fazer os comentários aqui, vocês vão entender do que eu estou falando. Eu peguei algumas frases dele no vídeo, peguei várias frases que eu não concordo parcialmente, e vou fazer uma citação, vou falar rapidinho, né, a frase dele e vou dizer o que eu penso para dizer no que eu discordo. Primeiro ele fala assim que no impeachment da Dilma faltava uma liderança firme, e isso ele está justificando para que seja criada uma militância pró-Bolsonaro. Não é uma militância conservadora, é uma militância pró-Bolsonaro, pessoa Bolsonaro. E no impeachment faltava uma liderança firme. Aí ele fala assim, vai palavras: o pessoal não teve coragem de usar a força. 3 milhões na rua para derrubada do establishment corrupto, mas ele fala que não teve uma liderança firme, né? E aí ele critica principalmente o MBL.
Ele fala assim, trocaram tudo pela cabeça da Dilma. E aí eu tenho a seguinte crítica, que eu também não gosto do MBL, não concordo com o MBL. Para mim, só quem salva é o Arthur Duval. Eu gosto do Arthur Duval, não concordo com todas as opiniões dele, às vezes eu discordo de alguma coisa, mas a postura que ele tem é uma postura que me agrada. A postura dos outros do MBL não me agrada. Sinceramente, não apoio, não acho que MBL seja um grupo para estar à frente de direita, né? Vamos colocar assim. Mas é um grupo que tem o direito de se organizar, tem o direito de exercer atividade política, seus pensamentos, participar do debate. É um grupo válido. Eu só não concordo. E não concordo muitas vezes com o discurso deles, e eu acho que existe uma certa hipocrisia deles em algumas coisas, principalmente no início, né, quando abraçou conservadores, abraçou inclusive bolsonaristas, esteve do lado do próprio Bolsonaro e depois, né, apunhalou pelas costas, né? Mas isso é assunto para talvez outro vídeo, que eu não pretendo fazer. Mas o MBL é um grupo legítimo. Então, ok. Dito isso, ele critica o MBL porque o MBL liderou, na verdade não foi só o MBL, foram vários grupos, o MBL foi um deles, que eu também achei errado, que o MBL tomou para si como se ele tivesse feito tudo. E foi isso que eu entendi na época, né, com algumas postagens do MBL. E não, você teve outros movimentos, Vem Pra Rua, tem um, não sei aqui do NET, eu não lembro o nome dos grupos não, mas teve vários, né? O mais forte foi o MBL, sim. O que teve maior força de convocação foi o MBL e também o Vem Pra Rua, são acho que os dois mais fortes. E ele criticou o MBL por causa desse movimento, por ter pedido, negociado o impeachment e pedido a cabeça da Dilma, quando na verdade o que o MBL ou outra liderança deveria ter feito seria aproveitar essa multidão para derrubar o establishment corrupto. Guarda a palavra corrupto, que eu vou depois chegar lá na frente, mas ele falou isso, para derrubar o establishment corrupto. Ok, posso até concordar com isso, posso concordar, não concordo, eu acho que o impeachment foi muito bom, que tenha ocorrido, foi necessário, foi uma das coisas que o Olavo errou em se posicionar contra o impeachment. E assim, cara, que maravilha que Dilma saiu. E por mais que Temer não fosse bom, pelo menos assim, foi muito melhor. Né? Que bom que a gente teve essa troca aí até a gente ter a eleição do Bolsonaro. Senão não sei o que seria do país. Mas então, e ele critica isso, eu acho que ok, a força das ruas poderia ter sido usada, aproveitada assim para ir um pouco além disso. Agora, o que o Olavo fez? Né? Ele está criticando o que os outros não fizeram, mas o que ele fez? Porque o Olavo já tem muitos anos, muito antes já desses movimentos aí, o Olavo tem uma militância própria. O Olavo é uma pessoa extremamente influente, eu considero pelo menos muito mais influente do que o MBL, tanto hoje quanto naquela época. Então assim, ele faz uma crítica, mas quando que ele se mobilizou para, poxa, eu vou tomar aqui a frente, vou tentar organizar alguma coisa, vou tentar organizar um movimento, eu vou convocar as pessoas, vou marcar uma data, eu vou pedir arrecadação de dinheiro, eu vou botar um carro de som na rua. O que ele fez? Além de ficar simplesmente, né, nos Estados Unidos, nem no Brasil tá, não tem problema ele estar nos Estados Unidos, mas assim, é um fator aí um pouco, que dá um pontinho a menos, né? Quer dizer, ele está fora do país, fica fazendo os vídeos dele, tem direito de fazer isso, tem direito de opinar, assim, apesar de estar fora do país. Mas assim, ele fala muita coisa, fica falando o que é para os outros fazerem, mas ele mesmo não via até hoje ele se posicionar, um cara que poderia ter entrado para a política, né? Direito dele não querer entrar também, quer ser escritor, quer ser professor, direito dele, mas assim, se ele não quer se envolver de uma forma mais ativa, não quer tomar frente não quer tomar frente de um movimento, não quer entrar para a política, quer ficar fora do país, cara, por que você está criticando quem pelo menos fez alguma coisa? Porque o MBL pelo menos fez. O MBL pelo menos convocou o pessoal, pelo menos pegou o pedido de impeachment, levou lá para dar entrada, né? Tentou negociar para realmente derrubar a Dilma. Então assim, cara, está criticando um grupo de pessoas que fizeram, que eu não gosto também, mas que tiveram seu mérito, entendeu? Então esse é o primeiro ponto. Aí ele critica que o pessoal quer que o Bolsonaro enfrente sozinho, todos e o STF. Não vi ninguém querer que o Jair Bolsonaro enfrente o STF. Até agora não vi nenhum comentário a esse respeito. O que está acontecendo, na verdade, é um problema com o filho dele, Flávio Bolsonaro,
que é senador. Então, o Flávio Bolsonaro tem que se posicionar como senador, não como filho do presidente, não como o próprio presidente, né? Eu acho que não estou vendo ninguém cobrar do Bolsonaro com frente de tudo e todos. Existem pessoas que realmente criticam, que se arrependeram. Existem algumas pessoas que se arrependeram, vejo que é uma pequena minoria. Mas existem pessoas assim que esperavam outra coisa do Bolsonaro, mas a pessoa tem a ideia política própria dela, o ideal político próprio, e é normal isso. Existem pessoas que, como eu, criticam determinadas decisões, determinadas posturas do governo, mas de uma forma geral apoio, e não espero, eu pelo menos não espero que o Bolsonaro saia enfrentando tudo, eu espero simplesmente posturas. Mas assim, não vejo fundo nisso, sinceramente. Vou passar logo para o próximo, né? Ele fala assim: a política não é uma luta de ideias, é uma luta de pessoas e grupos. Quer dizer, é uma ideia de time de futebol, né? Se você não está discutindo ideias na política, você está com grupos, simplesmente, mas o grupo, qual a diferença entre os grupos? Não são as ideias? Eu vejo, aproveito aqui até já para mencionar isso, eu vejo que o Olavo, ele tem muito isso, assim, ele é um esquerdista de direita, entre aspas, né? Ele é uma pessoa que se coloca à direita, mas que age exatamente igual à esquerda, é a crítica que muita gente faz dele, e a crítica que eu faço também. Né? Você vê que ele acha que a questão não são as ideias, são grupos. Então, poxa, então quer dizer que se eu estou no grupo errado, eu não vou discutir uma ideia e ser convencido e ir para outro grupo. E pelo convencimento, pelo discurso racional, pelos argumentos, eu vou para a ideia que parece mais lógica, mais sensata. Não, é um grupo, é uma luta de pessoas e grupos. Né? Parece que todo mundo cai na porrada. Ele afirmou o seguinte: a política não se constitui de ideias. Eu não sei do que se constitui então, mas ok, ideias têm que ser colocadas em prática, né? Mas assim, a prática ela vem das ideias. Você primeiro pensa, depois você age, para qualquer coisa, né? Até inconscientemente você pensa, eu vou levantar aqui a mão. Você primeiro pensou, né? Seu cérebro pensou e você levantou a mão. Então, mesma coisa na política. Eu vou entrar aqui na política, eu vou fazer um governo de direita, vou melhorar a economia. Ok, mas qual é a sua ideia? A minha ideia é uma ideia de economia liberal, ou não é socialista, social-democrata, enfim. Né? E você, para chegar em quem que você vai eleger, você tem que ver qual a pessoa que tem a ideia que você concorda. Né? Vou continuar. Mais citações sobre o mesmo tema. Ele fala: você não tem que saber o que você está apoiando, mas quem, a pessoa ou o grupo determinado. Tem que parar com essas concepções ideológicas gerais que não levam a parte alguma. Então, quer dizer, você tem que apoiar uma pessoa, um grupo, você não tem que apoiar as ideias. Então, como é que você escolhe a pessoa que você quer apoiar se você não está escolhendo pelas ideias da pessoa? É estranho. Eu acho isso muito estranho, muito vago até. E eu aproveito até para falar mais. Se eu tenho que apoiar a pessoa e não a ideia, por exemplo, Bolsonaro, a gente votou no Bolsonaro. Por quê? Por que a gente votou? Porque é um cara que tem um discurso que é anticomunista, né? No caso, na eleição, ele tinha um discurso anticomunista, ele tinha um discurso para a família, um discurso conservador, contra a droga, contra a bandidagem, pró-armamento, e ele começou a ter um discurso mais liberal. De que adianta votar no cara e aí ele começa a ter, sei lá, ele começa vou começar a estatizar tudo aqui. Vou começar a estatizar as empresas, vou centralizar o poder, eu vou manter os armamentos, vou criar a CPMF, né, que foi uma polêmica aí que felizmente já foi desmentida. Então de que adianta? Você apoiar a pessoa e as ideias estarem erradas. E ele começar a fazer um monte de merda, não, a gente tem que apoiar as ideias. E aí, se a pessoa está dentro das ideias, a gente apoia a pessoa, claro, né? Tem que ter alguém para representar aquelas ideias. Mas hoje eu apoio o Bolsonaro. Se amanhã o Bolsonaro começar a ter posturas reprováveis, se o Bolsonaro se envolver em corrupção, se ele começar a querer, sei lá, implantar o comunismo no Brasil, e não sei o que pode dar na cabeça, né, de ser humano, eu não vou apoiar o Bolsonaro.
Eu tenho ideais, né? que estão acima das pessoas. Eu acho que essa é uma grande diferença da esquerda para a direita. Porque a esquerda ela tem seus ideais, mas ela cria seus ídolos, como por exemplo o Lula. E mesmo que ela não concorde com coisas que o Lula fazia, o Lula vendeu o Brasil, os bancos nunca lucraram tanto, mas ela tem o ídolo dela, entendeu? Ela não deixou de apoiar por causa disso. Vou seguir. Ele falou que ele criticou o fato do MEC querer distribuir verbas para estados e municípios, que é um princípio liberal, né? Ele fala que é porque está tudo nas mãos do PT. Nesse ponto eu só quero fazer a observação que ele se mostra tão centralizador quanto qualquer fascista ou quanto qualquer comunista, porque o comunista que centraliza tudo em um poder único. O liberal, ou o conservador liberal, né, uma pessoa de direita, ela é a favor da descentralização, né? Cada município, cada estado, o quanto mais local puder ser a administração, melhor, porque você tem uma melhor fiscalização, você cobra melhor, então você não bota tudo na conta de um só, né? Você tem o povo e cobra localmente o político, né? Então, assim, essa é uma ideia que não é uma ideia de direita. Ele justifica, né? Não estou dizendo que ele seja contra a ideia em si, mas ele é contra porque está tudo na mão do PT. E assim, algum momento tem que ser, né? Vamos aproveitar que a gente tem um presidente de direita para fazer a coisa certa, né? A coisa certa não deixa de ser certa só porque tem cidades que estão na mão do PT e tem cidades que não estão, né? A gente corre o risco de ficar preso para sempre, se for pensar assim. Bom, ele fala também o seguinte: não existe uma direita no Brasil, existem direitistas soltos. Se tem direitistas, tem direita, né? Inclusive o fato de você ter eleito um presidente de direita mostra que você tem uma maioria de direitistas. Se você tem uma maioria de direitistas que elege um governo de direita, eu acho que você tem uma direita no Brasil. Pode não ser uma direita organizada, mas uma direita tão consolidada. Mas você tem direita, óbvio. Né? Tenho eu aqui falando, você tem autores, você tem jornalistas, você tem gente de todo tipo de direita, políticos. Então você tem uma direita no Brasil. Ele fala que deveria, aspas, de novo, né? Deveria haver décadas de debates entre intelectuais antes. Ele está falando que não pode eleger o cara e querer que ele faça as coisas, porque jogou o cara para fazer tudo 100%, se você tem uma base de ter tido antes no país uma discussão intelectual para formar uma base de direito. Então, assim, não era para ter eleito Bolsonaro, era para ter eleito, sei lá, Ciro Gomes, o cara lá do PMDB, nem lembro o nome dele. Assim, não sei para que ele falou isso. Ele falou que a CPI da Lava Toga é uma bobagem sem comum, isso é um absurdo. Isso eu vou refutar em outro vídeo, já fiz um vídeo a respeito, vou fazer outro para refutar algumas coisas que foram ditas depois, mas é um absurdo. O Brasil precisa de ações contra que limitem o STF, que punam os juízes que agem errado. Porque o Flávio não apoiou, virou bandido criminoso. Não virou bandido criminoso, mas o Flávio ele já tem uma questão, tinha uma investigação por corrupção que foi suspensa, né, pelo Toffoli. Não significa que ele era culpado, mas eu, como muita gente, acho que faltou explicação. Não significa que ele é corrupto, mas dado os motivos que ele deu para ser contra a CPI da Lava Toga, que para mim são motivos, eu vi motivos melhores de outras pessoas, né? Eu vou comentar isso depois em outro vídeo, mas motivos que porque não vai passar, porque é melhor você fazer de outra forma. Não, ele não deu esses motivos. Os motivos que ele deu é para não criar uma desarmonia, não viu nada de errado com o STF. É muito estranho o cara se posicionar assim. Então, assim, ele está dando margem para que falem dele, na minha opinião. Ele fala o seguinte: lembra que eu pedi para falar, lembra do corrupto, né, que ele falou do Estado, derrubar o establishment corrupto. Aí depois ele fala o seguinte: o problema não está na classe política corrupta, mas na classe petista, pessoalista e jornalística que trabalha para o Foro de São Paulo. Ele fala que corrupção não é o problema do Brasil. O problema do Brasil não é a corrupção política. Então, eu não tenho o que falar. Não tenho o que falar em relação a isso, porque é a coisa mais óbvia. É graças à corrupção que a gente teve à esquerda no poder tanto tempo,
Uma coisa tá ligada com a outra, né? A esquerda, ela tanto criou corrupção, quanto também usou a corrupção para se manter no poder, né? Para comprar o Congresso, etc. E, cara, corrupção é o que faz a gente se matar de trabalhar, né? Para ter um salário baixo, para não ter uma condição de vida muito boa, faz com que muita gente morra, fique doente, fique com sequelas por mau atendimento em hospitais, fique em filas, cara, isso tudo é corrupção. Acidente, no trânsito, o asfalto todo esburacado, isso tudo é corrupção. Como assim corrupção não é um problema, sabe? Enfim, é bem difícil de engolir isso. Mas o problema dele, segundo ele, é a classe petista, pessoalística, jornalística. Ok, eu acredito que não deveria haver PT nem PSOL, né? São partidos que deveriam já ter sido caçados por inúmeros motivos. A classe jornalística, que trabalha para o Foro de São Paulo, bom, a solução dele é processar jornalistas. Eu concordo sobre processar jornalistas quando eles passam do ponto, né? Fazem acusações mentirosas, mas é complicado porque você tem que ter uma liberdade de imprensa. E às vezes a imprensa erra. Eu não vou entrar aqui porque eu acho que é uma discussão complicada sobre o limite, né? O limite da liberdade de imprensa. Agora, é um fato que tem que ter liberdade de imprensa, mas você também não pode permitir que o jornalista faça tudo que queira, né? E pegue pessoas inocentes, lança uma acusação, acaba com a vida da pessoa, né? No caso, for até um político, né? Não permite que esse político se eleja quando é uma mentira, né? Em cima de uma mentira. Eu acho que tem que ter um equilíbrio aí e a solução não é necessariamente sair processando tudo que é jornalista. Né? Tem que ter uma certa liberdade até para opiniões erradas. Né? Mas são só opiniões, né? A gente tem que saber conviver com isso. A gente tem que combater as opiniões erradas com opiniões certas, com bons argumentos, e não simplesmente com processos na justiça, né? Ele fala que ele é a favor não de uma CPI para Lava Toga, mas sempre uma CPI para o Foro de São Paulo. Eu acho que uma coisa não anula a outra, você pode ter as duas, e eu apoio uma CPI para o Foro de São Paulo, sim, acho que seria uma boa ideia que ele deu, só acho que isso não impede uma CPI para Lava Toga. Ele fala também que o Foro de São Paulo é o centro do poder latino-americano. Discordo, já foi. Hoje em dia já tem alguns anos, né, você teve uma onda conservadora, né, que chamaram, uma onda direitista na América Latina, que elegeu um monte de pessoas. Alguns podem dizer que é à direita, alguns podem dizer que é menos à esquerda, que é mais ao centro. Você teve no Brasil o Bolsonaro, o Macri na Argentina, Piñera no Chile, o Ivan Duque na Colômbia, Lugo no Paraguai e o Mala no Peru. Mas ele não é direita, ele é centro. Ok, mas você tinha um socialista, você tinha uma extrema esquerda e você trouxe mais pra cá. Então eu acho positivo, tá a coisa caminhando pra melhor. Dizer que o Foro comanda tudo, acho que já comandou bem mais. Hoje em dia eu não acho que tá assim não. Eu acho que ele tem certa razão em falar sobre o que o Foro já fez, levou muita gente ao poder, né, na América Latina, mas assim, a coisa não é tão assim também. Ele fala, né, coisa mais urgente. Não, desculpa, o problema do Brasil não é a corrupção, é o Foro de São Paulo, é o poder esquerdista, isso já comentei, né, um absurdo falar que o problema do Brasil não é a corrupção. A coisa mais urgente no Brasil. Vocês têm que criar uma militância bolsonarista agora. Não é conservadora, não, liberal, cristã, pró-família. Tem que apoiar o chefe, não a ideia. Isso cai no que eu já comentei também. Como assim? Como assim você ter uma militância para apoiar uma pessoa? E se essa pessoa faz uma merda, se essa pessoa erra, se essa pessoa se corrompe, você acaba com o país, você tem uma massa de órfãos para um próximo maluco que aparecer. Não é isso. Você tem que ter, se você vai ter uma militância, você tem que ter uma militância de ideias boas, para que quando uma pessoa se corrompe, você coloca outra com uma ideia boa no lugar. Né? Para que Bolsonaro amanhã morre, sei lá, um dia o cara vai morrer, um dia o cara não vai mais poder se reeleger, tem limite de reeleição. O que você vai fazer? Você coloca uma outra pessoa que tenha bons ideais. Um cara que seja um conservador, se você é conservador, se você é liberal, um cara liberal, um cara cristão, ainda que não seja da religião cristã, mas um cara que tenha uma moral cristã,
um cara que seja pró-família, é o que eu penso. Aí isso foi tudo que ele falou no primeiro vídeo. No segundo vídeo, é bem menor, né? O vídeo é desenhando a explicação do que é militância. Ele falou assim, que militância não é, as pessoas têm um conceito errado, não é a população fiel que segue o cara. Militância são pessoas treinadas para dirigir a massa. E ele se contradiz com o que ele está falando no primeiro vídeo, mas tudo bem. Essa ideia de dirigir a massa, eu acho que mostra bem o que ele tenta fazer. E o que ele faz, né, nos vídeos dele, mas se nega o tempo todo que está fazendo. Diz que não, eu não faço nada, eu só faço uns comentários aqui. Mas ele mesmo mostra que ele tem essa ideia de que a massa precisa ser dirigida, que é a mesma ideia de um comunista, de um socialista. Eles também têm essa ideia de que a massa tem que ser controlada. É uma ideia bem ditatorial, né? E ele fala o seguinte, ele critica porque o Felipe Moura Brasil disse que o Olavo mandou criar militância. E ele fala, não mandei, estou falando que precisa construir, você responde como se ela já existisse e como se eu fosse o chefe e eu estou passando ordens. Bom, vamos lá. Quem conhece os Olavetes, quem já ousou criticar o Olavo na internet, nas redes sociais, sabe como é que é. O Olavo ele tem uma rede de alunos militantes, alunos que idolatram ele, tem ele realmente como um guru, como um cara que... O Olavo tem razão, um cara que está sempre certo, que está intelectualmente, infinitamente acima de todos, o maior intelectual da história brasileira e ainda vivo. É assim que o pessoal tem ele. E aí quando você fala que o Olavo não está certo, não está sempre certo, você fala, não, o Olavo fala besteira nisso, ele falou isso aqui errado, ele errou. Você é xingado, você é massacrado, você não presta, você é comunista, as pessoas te bloqueiam, te excluem das páginas. É isso que acontece. Se isso não é militância, né? Eu sei o que é. E eles estão... mas o Olavo não tem culpa. Mas eles estão seguindo o mestre. É o que o Olavo faz. Você critica ele, faz um vídeo criticando ele, o cara te xinga. Vai ver o debate aí que teve com o 2 de Teologia lá, e com o Bernardo Kuster, e que o Olavo também participou um pouco, e o Iago Martins. O Iago foi super educado. Não vou entrar na questão, no mérito teológico, não, quem está certo. Mas o Iago apresentou argumentos, foi respeitoso, do início ao fim, em todos os vídeos que ele fez. E ele só recebeu o quê? Só recebeu ofensa, só recebeu críticas de forma pessoal, sabe? Enfim, e o que a militância faz é reproduzir a mesma coisa que vê. É isso que eu penso. Vamos lá. Ele também citou, militância é assim, o pessoal se reúne toda semana, tem texto para estudar, tem discussões, tem tema, na conclusão é obrigatório para todo mundo. Esse obrigatório para todo mundo é complicado. Né? Se a militância resolver que o Olavo não tem razão, vai passar, vale. Então quer dizer que... Assim, o que é militância? Né? É um grupo de ideias, é um grupo de pessoas que têm uma ideia, ou é um grupo que age de forma prática, porque ele dá a impressão de que é um grupo mais de ideia, que tem essa parte prática, mas é um grupo de ideias que discute, tem discussões, tem tema, e na conclusão é obrigatório para todo mundo. Mas assim, quer dizer que por eu participar de um determinado grupo, eu sou obrigado a não pensar mais, se esse grupo tomar uma decisão diferente da minha? Não, eu posso concordar, eu posso aceitar, eu posso aceitar. Mas eu deixar de ter meu pensamento, deixar de ter minha própria opinião e expor ela, isso para mim não é militância, não é uma militância sadia. Vamos lá, tem... Aí ele fez uma crítica à Janaína Pascoal, que a Janaína disse, eu não quero ser o avesso do PT. E ele respondeu da seguinte forma, não quero ser parecido com a militância comunista. Sobre quem cita, né? Não quero ser parecido com a militância comunista. Então você está pedindo para apanhar dela, porque ele está dizendo justamente que a gente tem que copiar a militância comunista. E é isso que eu falei desde o princípio, né? O Olavo ele é um cara que se coloca à direita, mas que age exatamente igual à esquerda. Eu acho que existem muitas diferenças entre esquerda e direita, entre um conservador e um comunista, e eu acho que a diferença também é na forma de agir. Eu acho que a diferença não é só porque é contra a droga, é contra, sei lá, tem uma economia mais liberal. Para mim, a própria postura no debate.
própria forma de convencer as pessoas através de argumentos, de ideias, de respeito. É uma forma diferente como a esquerda faz, de você entra com uma camisa do Bolsonaro numa universidade pública e você é agredido. Né? Então quer dizer que a gente vai fazer isso também? A gente vai copiar o que a esquerda faz? Então o cara dá uma opinião contrária, uma pessoa às vezes não é nem de direita, a pessoa dá uma opinião contrária a alguma coisa de esquerda, é fascista, é não sei o que, você fala, não, eu acho que não devia ter, que nem o material lá que o Felipe Neto comprou e distribuiu lá para as crianças, não, eu acho que criança não deveria ter acesso a esse material, então você é homofóbico, você é a pior pessoa do mundo. É assim que a gente tem que agir então com as pessoas que não concordam da gente, com as nossas pautas. Eu acho pelo menos que nós podemos ser mais inteligentes e ter argumentos, como eu estou fazendo nesse vídeo, é um vídeo crítico, é um vídeo que eu estou tentando assim, não ser ofensivo, não estou tentando não falar palavrões e chamar disso daquilo, mas estou tentando falar porque que eu acho que está muito errado a forma de pensar e porque que eu acho que as pessoas, você que está assistindo, não deveria pensar dessa forma. Ele fala também sobre o STF, muita gente acredita que o centro do poder é o STF. Analfabetismo político monstruoso. Bom, não é que o STF é o centro do poder, mas assim, o STF tem um poder enorme hoje em dia. O STF passa por cima do Congresso e passa por cima do governo federal. O STF legisla. Ele é um poder que ele não tem esse poder, mas ele faz, ele legisla. Ele solta presos, condenados. Ele barra investigações. Ele não é fiscalizado, ele deveria ser fiscalizado pelo Senado e não é. Então, por isso que a gente fala que a gente vive uma certa ditadura do judiciário. Isso não é analfabetismo político, isso é o que acontece de verdade. Né? Não que seja o centro do poder, mas os caras não desmandam e gastam dinheiro a rodo, desperdiça dinheiro público e não tem ninguém para fazer nada. Na política, pelo menos, passa 4 anos e você consegue votar outra pessoa. O STF, o Senado deveria fazer alguma coisa, não faz. Quando tenta fazer a lavatória, a pessoa fica contra. Aí ele fala o seguinte: experimente um desses ministros contrariar a esquerda para ver o que acontece. Cita a famosa frase: Lula tá preso, babaca, né? Não estou chamando o Olavo de babaca não, mas só citando a frase mesmo do Ciro. Bom, tudo que a esquerda queria ano passado era o Lula solto para o Bolsonaro não se eleger. Né? Tudo que a esquerda queria era Lula na eleição no lugar de Haddad, que ninguém conhecia, não tinha força política, e não teve. Né? E todas as vezes que estão tentando soltar o Lula, quase empatado, né, por um voto, mas o Lula fica preso. Eu acho que a esquerda quer Lula solto. Queria principalmente na eleição. Né? Eu acho que a esquerda não queria Bolsonaro na presidência. Posso estar errado? Até posso estar, mas eu acho isso. Ele fala o seguinte: quem manda no Brasil é o comando central da esquerda. São eles quem botam os ministros no STF. Não, quem bota o ministro no STF é o presidente, que indica, e depois... Claro que a gente vai ter um monte de ministros de esquerda, porque a gente teve presidentes de esquerda. Com Bolsonaro, a gente espera que ele bote um ministro de direita. Né? Seja Sérgio Moro, seja... não sei quem, mas a gente espera que mude. Porque não tem um poder oculto por trás. O poder ele pode estar dentro do próprio movimento de esquerda, indicando para o presidente de esquerda, para os políticos de esquerda: olha, vota nesse cara, indica esse cara, esse cara não. Ok, agora, fala como se esse movimento mandasse no país, já é outra história. Né? Esse movimento não tem poder político nenhum nesse sentido. Quem indica é o presidente, quem aprova é o Senado. Vamos lá. Ele fala o seguinte, sobre criticando a lavatória, né? Você quer fazer um movimento contra o STF? Faça, porque a esquerda vai acabar com você, porque ela tem o controle total da mídia inteira e de todas as universidades. Legal, tinha a mídia inteira contra Bolsonaro na eleição, tinha as universidades contra e ele foi eleito. Né? E, bom, a mídia, fora isso, né? A mídia, ela tá muito, a mídia tradicional, né, que eu tô falando, de grandes jornais, televisão, Globo, Folha, Estadão e etc., eles estão desacreditados pela população. Né? Eles tentam de tudo cada dia para queimar o governo, queimar o Bolsonaro, e não conseguem. Não conseguem para um ou outro idiota aí que não pensa por si próprio, que vão atrás de gurus também, e não param para ter própria crítica, né? Senso crítico. Mas
A mídia está desacreditada. Pergunta a qualquer pessoa hoje o que ela acha da Globo, o que ela acha da Folha de São Paulo. Pô, ninguém dá crédito, né? Então, não é bem assim. Ele tenta colocar uma pressão, parece um esquerdista falando, né? Ah, vê o que vai acontecer com você, ó, o que a esquerda vai fazer com você. Não, a gente tem que lutar pelo que é certo, né? Os ministros do STF estão errados, estão fazendo coisas que descumprem a lei. Cara, a gente tem que apoiar sim que haja uma fiscalização e que haja uma punição. Depois ele fala assim, só estou acabando aqui, depois ele fala que ninguém sabe do assunto porque ninguém estudou, sobre militância, né, que ele está falando, ninguém estudou, ele leu quase todos os 54 volumes das obras de Lenin, com 600 páginas cada, mais um monte de coisa. Aí fala assim, eu sei o que esse pessoal está fazendo, vocês não sabem, todo mundo quer dar palpite, aprendi com o Olavo, mas agora penso por mim mesmo. Pô, você não quer que os caras pensem por si mesmos, você quer que os caras pensem, sigam só você sem questionar. Né? Ele parece estar falando de uma pessoa específica ou de um grupo de pessoas em específico. Né? Ele fala o seguinte, pensar por si mesmo não é fácil, exige conhecimento, você não tem isso. Então, quando você diz que está pensando por si mesmo, você está repetindo uma besteira que você ouviu de alguém. Então, assim, eu não sei para quem que ele está falando, mas, cara, não, a pessoa não tem que pensar por si mesma, ainda que ela esteja errada. Se ela está errada, ela só tem que ser responsável de tentar se embasar melhor, né? De tentar se informar e ter um equilíbrio, né? A pessoa tem que pensar por si mesmo. O Olavo, esse é um problema que eu vejo nele, que ele se coloca com um nível de conhecimento muito grande, e ele realmente tem um nível de conhecimento enorme, mas isso não anula as pessoas que têm talvez um nível de conhecimento menor, ou que têm um nível de conhecimento maior em outras áreas. Né? Até onde eu sei, o Olavo não sabe programar, eu não sei programar. Né? Eu sou desenvolvedor de software. Então, assim, as pessoas têm conhecimentos de áreas diferentes, as pessoas têm opiniões diferentes, e às vezes uma pessoa que tem um conhecimento até menor em determinada área, ela tem um conhecimento menor, mas diferente. Então, opiniões são válidas. Não tem essa coisa de as pessoas não podem dar palpite porque o Olavo estudou mais, ou porque o Olavo estudou isso e aquilo, e a pessoa, ninguém sabe que estudou. Não, cada um tem que pensar por si, né? Ninguém é robô. Só no final, por último, né, ele fala também da Janaína, como quer discutir minhas ideias, querer se apareça, sua especialidade é eloquência histérica. Depois que já existe movimento de massa, chamam para o palco, tem ataque histérico e atrai gente com isso, você é porta-voz, não é líder, nunca liderou coisa nenhuma e não sabe o que é isso e vem querendo dar lição. Bom, Janaína Pascoal teve um papel relevantíssimo. Foi ela quem protocolou lá o pedido de impeachment, né? Ela que formulou o pedido de impeachment. Se não me engano, ela formulou junto com o Hélio Bicudo, né? E foi por esse impeachment que Dilma caiu. Foi porque foi um pedido bem feito. Né? Uma advogada fez um documento bem feito, apresentou razões válidas, foi votado e, cara, graças a Deus, nos livramos de Dilma. Né? Então, assim, não tenta rebaixar a pessoa, eu também não concordo. Eu já vi Janaína falando coisa que eu não concordava. Mas, assim, é uma mulher que tem seu direito de ter suas opiniões, né? E eu acho uma mulher inteligente. É uma mulher que eu fui contra quando o Bolsonaro quis chamar ela para vice. Eu não votaria nela para presidência, eu não gostaria de votar para uma vice-presidência, por questões de ideais. Né? Pode ser que até amanhã eu mude de ideia, conhecendo melhor, mas pelo que eu conheço até hoje não concordo com muitas ideias, mas é uma pessoa que tem que ser respeitada, né? É uma pessoa que tem seu direito de opinião, e é uma pessoa que teve um papel importantíssimo para tirar a esquerda do poder, né? Para tirar Dilma, tirar o PT. Eu acho que o Olavo também teve seu papel, no sentido, eu não acho que sem o Olavo não existiria direita. Pô, longe disso. Né? Direita está muito além de Olavo, mas ele teve um papel de convencer muita gente. Realmente ele foi influente para muitas pessoas e ainda é. Se não falasse tanta besteira, seria maravilhoso, o cara, seria muito mais. Mas assim, não é só o Olavo. Foram várias pessoas exercendo influência de várias formas, inclusive pessoas às vezes que talvez não tenham nem a melhor das intenções, talvez muitos deputados que votaram ali para o impeachment estavam só do lado dele, né? Mas assim, você tem gente de tudo que é tipo, somando,
pessoas que às vezes estão erradas, mas estão com a intenção certa, né? Mas somam de alguma forma, né? Então a gente não pode ter esse pensamento não de só o Lavo pode falar, os outros. Cara, eu acho que primeiro a gente tem que respeitar quem fez, sabe? Janaína Pascoal, ela fez, ela foi lá, botou a cara, e é isso. Então assim, antes de mais nada, eu respeito o Olavo de Carvalho como pessoa, eu acho que ele é um homem inteligente, um homem com muito conhecimento, mas é um cara que fala muita merda. É um cara que acerta muito, mas fala muita besteira. Eu acho que talvez ele se contivesse mais um pouco se as pessoas fossem mais críticas. Eu sou totalmente contra esse emburrecimento de não poder criticar o cara, porque o cara não, porque esse cara é inteligente pra caramba, ninguém é inteligente que nem ele, isso não existe, sabe? Ninguém pode ter esse status. É só isso que eu tinha pra falar, vídeo longo, mas não tinha como fazer mais curto, desculpa aí. Eu peço curtida no vídeo, comenta, dá o apoio, eu preciso desse apoio, compartilha, se tem um amigo assim que você acha, pô, esse amigo eu gostaria de ver, seria legal passar para ele, compartilha, gente, isso me ajuda, eu estou tentando espalhar, né, propagar o canal e é uma coisa bem difícil, na verdade, eu não sei nem como fazer, eu sou muito amador, não sei nem gravar vídeo, não sei nem falar para a câmera, não sei organizar as ideias, mas estou tentando fazer do meu jeito. Então, peço sua ajuda, colaboração, por favor. Se inscreve no canal do YouTube e curta a página no Facebook para acompanhar sempre que tiver vídeo novo, beleza? Valeu, gente!